começou a perseguir a Davi, mas a Bíblia diz que o Senhor ungiu, o Senhor o escolheu. Porém, Davi teve que passar por todo aquele período de perseguição contra a sua vida. Ora, Davi era o homem que Deus havia escolhido por trás dos bastidores, porém ele teve que passar por todo aquele momento, por todo aquele processo, até chegar no tempo em que Deus levanta Davi, ele sai dos bastidores e agora ele passa a estar sendo na presença de Deus como um homem que foi escolhido, chamado como rei de Israel para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Ele teve que passar pelo tempo, ele teve que passar pelas lutas, ele teve que passar por essas adversidades e diferentemente, ou seja, semelhante a Davi, nós também enfrentamos lutas, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos barreiras, nós enfrentamos perseguições, e tudo isso tem um propósito, tudo isso tem uma finalidade. Aí me vem a pergunta seguinte nessa noite: quais os benefícios de todos esses processos que se levantam contra a nossa vida? Parece até uma pergunta meio louca. Ser perseguido, ser humilhado, ser caluniado, receber levante contra a sua vida, receber a afronta de um adversário, passar por lutas, passar por provas, e alguém perguntar e dizer assim: mas será que nós podemos extrair alguma lição ou algo de bom em tudo isso que nós passamos? O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo número 3, ele diz o seguinte: e não somente nisso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações, elas produzem a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aí ele diz assim, que o amor de Deus, ele está derramado no nosso coração, através do Espírito Santo que nos foi dado. Ele diz assim, que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. O crente passa por lutas, o crente passa por dificuldades, o crente passa por tribulação, mas no coração dele está sendo produzido paciência, experiência, esperança. Aleluia. Está brotando algo de bom dentro do teu coração, dentro da tua vida, e mais convicção para encarar as dificuldades, as lutas, os problemas, e ter experiência para dizer assim: olha, eu passei por isso e tu vais vencer essa luta. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Davi passou por grandes lutas, ele encarou grandes adversidades, mas ele superou todas elas. E no Salmo de número 40, nós observamos que ele começa se expressando e dizendo o seguinte: esperei com paciência no Senhor. Aqui ele fala de uma espera paciente. Aqui Davi fala de uma forma de esperar em Deus. Ah, será que existe outra forma de esperar? É claro que sim. Se nós chegarmos, por exemplo, no dia de semana e nós entrarmos dentro de um banco, e naquele dia ou dia em que nós estamos a trabalho, nós percebemos que existe uma dificuldade muito grande no atendimento, e logo ficamos muitas vezes preocupados. Se não começarmos a ligar o nosso dispositivo espiritual, certamente nós iremos começar a nos preocupar com o horário, certamente nós iremos começar a ficar preocupados, angustiados, aborrecidos. Logo percebemos que existe uma maneira de esperar em Deus, porém não paciente e impacientemente. E é dessa forma que nós queremos começar a abordar a forma de esperar, porém impacientemente. E essa forma de esperar em Deus de maneira impaciente, ela pode nos causar problemas muito sérios.
Abraão recebeu uma promessa da parte de Deus que o Senhor daria um filho, daria uma semente, mesmo no período em que ele não teriam capacidade, humanamente falando, de ter filhos. Ele fala com Abraão e Sara que eles dariam uma semente, que eles teriam um filho. Porém, a Bíblia diz que Abraão, ele toma a serva dele como mulher e ele tem relação com Agar, e a Bíblia diz que através da relação de Abraão e Agar nasce Ismael, e de Ismael a Bíblia diz que o Senhor falou o seguinte, que não desprezaria o menino e que faria daquele menino uma grande nação, e que ele seria contra todos e todos seriam contra ele. Por causa daquele acontecimento, até hoje existem conflitos lá no Oriente Médio, em que Israel vive brigando contra os palestinos, Israel vive brigando contra os povos árabes, e até hoje eles colhem o prejuízo desse acontecimento. Existe outro caso muito sério, quando Israel clamou, pediu um rei a Deus. Israel acabou recebendo Saul. Naquela época, a Bíblia diz que eles deram as costas para Samuel. Samuel era um profeta, um instrumento da parte de Deus, e a Bíblia diz que eles se cansaram. Eles agora começaram a observar o costume dos outros povos, que tinham reis, que tinham outros deuses, e que eles, sendo monoteístas, agora começaram a olhar para o costume dos outros povos. A Bíblia diz que Israel começa a clamar e pedir um rei, e a Bíblia diz que Deus resolve dar o rei, porque existe a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva de Deus. E quando nós insistimos com algo, insistimos, nós podemos receber algo, porém dentro de uma permissão de Deus. Não que aquilo seja da direção de Deus, mas que seja de uma permissão de Deus. E aí nós podemos sofrer com isso. A Bíblia diz que Israel clama e eles recebem Saul, mas a misericórdia de Deus foi tão grande que depois de Saul Deus levanta Davi. Israel é abençoado porque Davi era um verdadeiro adorador. Você pode dizer amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Abraão, Moisés também, ele vendo o sofrimento do povo lá no Egito, a Bíblia diz que Moisés, ele se sente agora com o direito e a capacidade de resolver um problema entre os seus irmãos. E a Bíblia diz que Moisés, vendo o sofrimento dos seus irmãos judeus ali no Egito, porque se levantaram um faraó que não conhecia a José, a Bíblia diz que Moisés levanta a mão contra um soldado egípcio e ele fere o soldado, e porque ele feriu o soldado agora morre. O soldado cai morto, e há um boato, um comentário, e ficam sabendo que foi Moisés, e agora Moisés acaba fugindo para as terras de Midian. Moisés foge para o deserto, e Moisés passa 40 anos no deserto. Moisés foi para o deserto porque ele tomou a frente, ele fere o soldado, mas a misericórdia de Deus foi tão grande que depois dos 40 anos Deus chama Moisés e coloca ele na frente do povo como instrumento para a glória de Deus. Mas existe tudo isso, todos esses malefícios de nós tomarmos a dianteira e acabamos sendo prejudicados porque nós nos antecipamos e nós somos impacientes e por isso acabamos sofrendo. E males muito sérios têm acontecido com pessoas que têm tomado a frente de Deus, pessoas que não têm esperado em Deus, pessoas que, por causa da impaciência e por causa dessa não espera, elas têm sofrido com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que já não dormem mais, inclusive crentes na igreja. Aí vem a pergunta, mas será que o crente não pode passar por determinadas circunstâncias? É claro que sim. Porém, se nós guardarmos o nosso coração em Deus, assim como disse o salmista Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim como também ele disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se nós guardarmos a palavra, se nós
colocarmos Deus as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos questionamentos diante do altar do Senhor, certamente o Senhor vai nos guardar da depressão, certamente o Senhor vai nos guardar da síndrome do pânico, e certamente nós teremos palavra para falar para a sociedade e para as pessoas que estão enfermas espiritualmente, psicologicamente e com enfermidades da alma, para falarmos para eles e dizermos assim: olha, o meu Deus, ele permanece o mesmo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo isso é fruto de uma espera impaciente. Mas, no segundo tópico, aqui fala sobre a espera de Davi. A espera que foi mencionada por Davi, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor. Quais são os benefícios de alguém que espera pacientemente no Senhor? Primeiro, o salmista Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor. Aí ele continua e diz assim: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Primeiro, quando nós esperamos pacientemente em Deus, a Bíblia diz que Deus se inclina para nós. E quando Deus se inclina, é sinal que Ele já ouviu a nossa oração, é sinal que Ele percebeu que nós estamos sofrendo, clamando, orando, chorando, e é um sinal que Deus ele se inclinou, porque Ele vai agir ao nosso respeito. Oh, Jesus, aleluia, glória Quando a eu lembro da Deus. expressão se inclinar, eu lembro de uma expressão que Isaías, no capítulo de número 66, ele se expressou há mais de 700 anos antes de Cristo, e ele pronunciou uma palavra muito interessante acerca desse Deus ao qual nós servimos e o relacionamento desse Deus conosco. No Isaías capítulo número 66, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que casa, e que lugar seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Deus está no seu mais alto e sublime trono, lá em cima, lá no seu trono, no mais alto e sublime trono, e ele diz: olha, o céu aqui em cima, não podemos nem alcançar, nem imaginar, é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. É como se fosse um banquinho que Deus, lá de cima, ele colocasse os seus pés. Aí ele